Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, bom dia para você que está aí no Facebook, para você que está no YouTube também, seja bem-vindo a mais um Pode Falar. Nessa semana, a gente falando de um tema muito especial, tirando as dúvidas, mitos e verdades sobre ortopedia. E para isso nós estamos recebendo aqui o Dr. Renato Zanetti, que vai tirar as nossas dúvidas e conversar conosco um pouquinho. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Samara, bom dia a todos os ouvintes aí. Vamos tirar um pouquinho das dúvidas e esclarecer alguns mitos e verdades sobre ortopedia e lesões ali no joelho. Isso aí. Doutor, mas pra gente te conhecer um pouquinho, conta pra gente por que a medicina, como é que deu essa escolha aí? Eu sou o Dr. Renato Zanetti, ortopedista. Eu entrei na área da medicina, que minha família é tradicional mais pra parte de empresários mesmo, investimento. Mas meu pai um dia fez uma reunião e falou, olha, queria ver se você teria interesse na parte de medicina, tudo. E eu sou o único médico da família, tanto materna quanto paterna. Olha só. Então, assim, aí eu me identifiquei um pouquinho com a área no começo. Eu fiz 1 ano e meio de cursinho até entrar na medicina. Fiz na minha cidade mesmo, Presidente Prudente. Toda a parte acadêmica ali na medicina, que são 6 anos. E depois disso a gente foi para a residência de ortopedia também, que é voltada, que são 3 anos específicos. E por que você decidiu ortopedia? Teve alguma... Já no dia a dia, assim, dentro da medicina, a gente vai passando, né, nos estágios ali. São estágios, até o 3º ano a gente não tem um contato muito direto com o hospital. Entendi. Após esse período a gente consegue começar a ver as áreas ali, vai passando 60, 90 dias dentro dos estágios. E da ortopedia foi o que mais me identificou por ser uma área mais dinâmica, né? Então eu consigo trabalhar no consultório e na cirurgia. E eu consigo ver o retorno também do paciente. Então, às vezes aquele paciente que quebrou, teve uma fratura ou tá com dor, a gente consegue recuperar e devolver a qualidade de vida. Esses dias eu vi um ortopedista falando, doutor, que é muito emocionante a ortopedia, porque é monta e desmonta, né? Você monta a pessoa de novo, né? Exatamente. A gente fala que é um leguinho, né? Então você consegue ali, caiu, quebrou, você vai lá, monta, arruma e depois volta novamente a ter uma rotina normal. E essa área, doutor, tanto na medicina quanto a ortopedia, precisa estudar muito, né? Você disse 6 anos até a formação, isso? Isso, são 6 anos da medicina até a formação. Mais a especialização. Mais a especialização. Eu iniciei em 2011 e me formei em metade de 2017, né? Eram turmas de meio de ano na minha faculdade. Entendi. Então, eu comecei ali em junho de 2011 e terminei em junho de 2017. E eu fui entrar na residência só no ano seguinte, porque a residência só começa no comecinho do ano, que é ali fevereiro, março. Então eu acabei entrando em 2018 na residência. Mas depende da especialidade, você tem que até levar um tempo a mais, às vezes são mais concorridos. Entendi. Então tem menos número de vagas também. Então assim, depende muito do que você vai escolher ali dentro da medicina. E hoje tem inúmeras possibilidades, não só dentro da ortopedia. Então, você faz a residência e vai para um caminho de subespecialização ainda. Entendi. Então, é um caminho bem extenso. Bem extenso. A parte de joelho é mais 1 ano. Então, a gente especializou mais 1 ano nessa área. Então, assim, a gente vai direcionando. Tem a área da ortopedia que são 2 anos, como coluna e mão. Então, além dos 3 anos, você faz mais 2 anos. Meu Deus. Então, no final ali dá em torno de 9 a 11 anos, depende do que você escolhe. Bastante, né? E doutor, precisa gostar de gente para ser médico? Sim, na parte da medicina, né, como área comum ali de contato com os pacientes, a gente tem que ter esse contato e essa vontade ali de entender, sentir como é que é o dia a dia da pessoa. Conversar, exatamente. Às vezes a gente não trata só o paciente em si, às vezes tem que tratar todo um conjunto ali de rotina da casa, como é que é, o dia a dia também, trabalho. Então eu sempre pergunto na minha consulta, que tipo de trabalho que você faz? Para entender daquela lesão se não é sobrecarga mesmo do trabalho. Mas tem que conversar e gostar bastante das pessoas. Tá certo. Com a internet, doutor, as pessoas... A gente tem um monte de meme na internet até, né? Você sente um sintoma, vai lá pesquisar, vou morrer. E é muito isso. A pessoa sente uma dor lá no joelho, vou pesquisar o que é. Já vai pro médico com aquele... Ele não vai pro médico pra saber o que tem, ele vai pro médico pra dizer, não, é isso que você tem mesmo. Isso dificultou o trabalho de vocês um pouco ou não? Alguns já vão armado, que a gente fala, né? Então, na verdade, assim, o Google...
tudo que você digitar ali vai aparecer desde uma coisa sensata, né? Que pode ser aquilo ali, desde um câncer, morte e tudo mais. Então, às vezes o paciente vem e comenta, eu digitei lá e apareceu. Aí eu brinco, falo, e aí, vai morrer em quantos dias? Bem assim. Então, é bem desse jeito. É assim, a internet, ela facilitou pelo acesso do paciente a algumas informações ali, até questões de vídeo, principalmente de fisioterapeuta, demonstrando como é que você faz um alongamento, como é que você trata aquela patologia inicial. Então, isso auxilia bastante. Só que às vezes atrapalha por essa questão assim, faz um chá de erva não sei o que vai melhorar a dor. Passa ali uma pomada feita com aquelas ervas antigas que vai melhorar. Sal com não sei o que melhora. Então assim, tem essas coisas que o pessoal procura e fala, eu tava passando isso, eu não contraindico. Sim. Se é uma coisa que a pessoa acredita, porque muitas vezes é a pessoa acreditar naquilo ali que funciona. Mas a internet, ela dificultou um pouquinho nessa parte. Facilitou pra gente pelo acesso do paciente ao profissional isso também. É verdade. Então, a gente divulga muito o nosso trabalho na internet, então o profissional acaba sendo visto por isso. Mas eu sempre falo, olha, não segue aquilo que está 100% ali na internet, como também não é obrigado a seguir 100% o que o profissional fala. Mas você precisa acreditar no tratamento e que vai dar certo. E se for assim, passa uma pomadinha, é uma coisa menos nociva, mas daqui a pouco um movimento, algo que vai piorar a situação, né, doutor? Exatamente. Nem tudo, na verdade, a gente já começa em alta intensidade. Então, às vezes a pessoa vai lá, olha, fala, tem que emagrecer, tem que correr. Que era muito mito que acontecia antigamente. Então, às vezes vai pegar uma pessoa de 120 quilos, não tem como ela sair correndo. Então, vai complicar e vai ter problema. Por isso que um profissional é importante nessa hora. Exatamente isso. Olha só, tem médicos assim, que a gente, mais antigos especialmente, que a gente vê assim, tô com uma dor no joelho, eu tô com uma dor na lombar, especialmente nas pessoas com mais idade, e o médico diz assim, normal, quem que não tem uma dor? Você tem que se acostumar com a dor. É isso, doutor? Tem que acostumar com a dor ou não? A frase é, espera piorar e depois volta para operar. Essa é a frase muito rotineira que eu escuto no consultório. Hoje em dia não. Hoje em dia entrou muito essa medicina da dor, essa medicina intervencionista nesse ponto. A gente separa a dor em duas, para ficar mais fácil de entender assim, dor crônica, acima de 3 meses. Então, você tá aquela dorzinha ali, dói, para um dia e dói de novo, vai doendo, sempre ela tá ali. Então, isso é uma dor crônica, passou de 3 meses. Tem aquela dor aguda, que é aquela dor boa. Ou seja, a dor aguda é aquela que dura menos de 3 meses, ou é aquela dor boa, que é o quê? Aquela dor da academia. Foi na academia, fez um exercício, sentiu a dor 2, 3 dias depois, parou. Isso é uma dor boa. Tá. E a dor crônica, ela entra como uma dor ruim, que é aquela dor que está todos os dias ali. Então, hoje em dia, não. Você não precisa esperar piorar ou não precisa esperar ter uma dor mais intensa para você procurar um profissional. A gente trata a dor do paciente. Então, a gente vai no ponto onde está a lesão ali e acaba tratando isso. Porque, às vezes, é uma lesão pequena que dá para já resolver ali, ou é um processo inflamatório, uma tendinose, uma tendinite, que são algo que não se opera, mas gera dor no paciente. Sim. Então, a gente trata para evitar com que isso venha a romper e ter um problema cirúrgico ali. Você falou sobre a intervenção da dor, né? Inclusive, você é especialista nisso, né? O que é esse médico intervencionista da dor aí? Essa especialidade, na verdade, a gente faz como se fosse cursos, né, de pós-graduação ali, que ele faz o quê? A gente, através de ultrassom e de técnicas, a gente vai com agulhas, então é minimamente invasivo, então não tem corte, não tem nada, e a gente consegue direcionar o tratamento naquele pontinho ali da lesão. Olha que interessante. Com medicações, com remédios hoje em dia que a gente tem, que a gente pode citar como viscosuplementação, bloqueio analgésico, que são bloqueio de nervos, né, que dá sensibilidade local, proloterapia, ondas de choque, que são tratamentos que a gente faz direcionado no pontinho da lesão. Então, não tem corte, o paciente vai no consultório, que a gente fala que é via ambulatorial, né? Vai no consultório, a gente diagnostica e fala, precisa fazer este tratamento. Então, isso é a intervenção na dor, é evitar com que o paciente venha ter que fazer uma cirurgia devido a um problema ali na região. Às vezes, o paciente tem uma artrose avançada e ele tem 80, 90 anos. Não que contraindique a cirurgia, mas é um risco.
porque é uma cirurgia grande ali de ser feita. Então a gente pode intervir ali através de procedimentos direcionados na lesão onde ele tem. E isso, então, as pessoas que sofrem com dores e que não é indicada a cirurgia, é uma qualidade de vida para eles, esse tipo de procedimento, né, doutor? Exatamente. A gente trabalha a gente fala num meio termo, né? Aquele paciente que não quer operar, que é outra opção de tratamento, ou aquele paciente que já falhou tudo. Já fui para físio, já tomou remédio, já foi para academia, já fez todos os tratamentos e não resolveu aquele problema. Então você pode fazer a intervenção ali com agulha, com ultrassom no ponto da lesão. Ou aquele paciente que ele está que a gente fala um burnout, ou seja, ele já está indo em direção à cirurgia, mas ele não chegou ainda àquela lesão a ser cirúrgica. Certo. Que às vezes pega ali paciente com artrose de 40, 45 anos, a gente não indica uma prótese para ele. Então a gente indica uma prótese a partir de 65, 70 anos. Então a gente pode intervir nessa faixa etária ali do paciente. Artrose, o que mais se trata com esse tipo de tratamento, doutor? Muito comum artrose. Tendinopatias, que são processos inflamatórios. Certo. A tendinose, que é um engrossamento do tendão. Lesões de cartilagem ali em geral. Também quadril, coluna, lombalgia, esporão do calcâneo, que é o famoso garrão, né? Da região aqui que o pessoal causa bastante dor, né? A epicondilite, muito comum em tenistas ou até mesmo na modalidade do beach tênis aí que vem crescendo também. Lesões lombares, como lombalgia, hérnia de disco, a gente consegue tratar para evitar lesões de piora. E lesões, principalmente ali de menisco, lesões pequenas ali, a gente consegue tratar bem, mas o principal foco é na parte de artrose. Ali também. Tá certo. Agora nós vamos para mitos e verdades sobre o joelho, né? Que a especialidade do doutor é o joelho também. A dor no joelho é sempre problema no joelho? Ou pode doer sendo problema em outro local do corpo? Não, a dor no joelho deve ser sempre identificada assim. A gente tem 4 regiões no joelho. Anterior, posterior, medial, que é o lado de dentro, e lateral. Cada ponto pode vir de um local, tá? É muito comum a paciente ter uma artrose no quadril e falar que dói o joelho. Isso é bem típico. Então, quando você tem aquela dor na região da virilha anterior e desce para a coxa, pode ser um probleminha no quadril, tá? Quando a dor é posterior, que desce atrás do bumbum, às vezes tem paciente que fala que dói atrás do joelho. Isso pode vir da coluna. Ou lesões lateral, que às vezes tem a lesão do vasto lateral aqui, que é essa região da coxa que a gente tem, pode também. Então, por isso que no exame físico a gente identifica onde que dói, como é que começou a doer, se teve uma pancada, um trauma, alguma coisa assim. E a gente identifica através de alguns testes, que aí a gente vai ver, é uma lesão de cartilagem, não, é uma lesão de menisco. E complementa com exame diagnóstico principal, a ressonância. Mas nem sempre a dor do joelho é um problema no joelho. Entendi. A dor do joelho, ela não vem de baixo para cima, mas ela vem de cima para baixo, tá? Então, às vezes a pessoa fala, tá doendo meu tornozelo, o problema é no joelho. Não. Não pode. Assim, tem algumas exceções, mas é muito, muito raro de acontecer isso. Entendi. Mas de cima ela pode descer. Tá. E a dor? Eu tô com uma dor no joelho, por exemplo. Eu preciso limitar os meus exercícios ou parar de vez de fazer exercício? É uma regra isso ou não? Não. Primeiro deve ser identificado a causa da lesão e o tipo de dor que você tem. Se é uma dor de manhã, de tarde, de noite, se dói para você agachar, ajoelhar ou no início da manhã, que é a principal queixa dos pacientes tem, porque a gente tá mais frio de manhãzinha. Mas não, você não precisa interromper as atividades. Muito eu trabalho assim, se você está fazendo ali um exercício de impacto, para de fazer o impacto e vai fazer um fortalecimento para aquele movimento, para aquele exercício. Mas você interromper as atividades, em geral, por causa de uma dor específica no joelho, você pode até gerar uma atrofia muscular e gerar uma piora do quadro ainda. Olha só. Devo tomar remédio para dor no joelho? Inicialmente, sim, a gente até pode fazer um tratamento com analgésico, anti-inflamatório, dependendo da idade, tá? Não recomendo anti-inflamatório acima de 65, 70 anos. Importante isso. Prejudica tanto a parte renal quanto parte do estômago. Então, a gente faz um tratamento mais com compressa de gelo, um analgésico e vai para hidroterapia, fisioterapia. Mas, assim, medicações, claro, ela pode ajudar num quadro agudo. Mas você deve identificar o problema ali para não tomar
direto. Quando eu sinto dor no joelho, sempre eu vou ter uma lesão ali ou pode ser alguma outra coisa? Não, nem sempre, porque o nosso joelho ele é um complexo muscular, tá? Então não tem só menisco, ligamento, a gente tem músculo, tem cartilagem, tem tendão, tem cápsula. Então deve ser identificado o probleminha de cada ponto. Nem sempre é uma lesão ali dessas partes moles ali que a gente fala. Então você pode ter uma lesão da inserção do tendão, porque toda a parte muscular da coxa insere no joelho e toda a parte muscular da perna insere no joelho também. Então tem um cruzamento ali de musculaturas. Então a gente deve identificar e nem sempre o probleminha é só partes moles ali. Tá. Quando eu tiver uma torção, por exemplo, no esporte ou na academia, enfim, eu tive uma torção lá, eu tô sentindo uma dor no joelho. Você já falou um pouquinho disso nessa pergunta anterior aí, mas então o ideal não é eu ficar 100% sem mexer, ou sim? Quando você tem uma entorse, e eu sou um médico paciente, eu já tive 2 lesões no joelho, então acontece da seguinte forma. Se você tem uma entorse e escuta aquele estralo, é igual estralar mesmo um dedo, tá? Isso é um sugestivo de uma lesão ligamentar. Isso é bem clássico. Muito comum em futebol, vôlei, esportes de impacto. Então isso a gente deve investigar, porque vai inchar, o paciente vai mancar. Eu fiquei quase 60 dias mancando mesmo. Você consegue caminhar, mas com uma limitação ali. O que você não vai conseguir fazer? Agachar, ajoelhar, jogar novamente o esporte, a bola ou qualquer outro tipo de esporte de impacto, porque vai ter dor e vai causar um falseio ali no joelho. Então, quando você tem esse estralo, deve ser investigado. Quando você tem aquele estralo da senhorinha que fala, meu joelho tá dando aqueles creque-creque, aqueles rangido, isso já é um estralo de artrose, ou seja, é um desgaste da cartilagem. Então, como que acontece? Ela tem uma dor de manhãzinha, e fala quando eu tô no dia a dia ali, vou fazer minhas coisinhas, melhora a dor. E à noite piora de novo. Então essa história bem contada é dessa forma que acontece a dor da artrose, que dá esses estralos ali no joelho. Entendi. Pessoal da academia, agora presta atenção que essa aí vocês vão pegar essa. Doutor, eu sou forte, eu sou bombadão lá na academia, ergo um monte de peso, tô livre de lesão? Não, na verdade é assim. Parte de, que nem essa parte de bombado, tudo mais da academia. A gente tem que ter um equilíbrio muscular. Então a gente tem a musculatura anterior e a musculatura posterior do corpo. Se você trabalha só a musculatura anterior, você vai ter uma sobrecarga e vai gerar problemas, tá? É muito comum, principalmente no joelho, mulheres que gostam de trabalhar bastante a parte anterior, o quadríceps, falar que tem dor. Por quê? Gera uma dor ali por causa da condropatia patelar, que é um amolecimento da cartilagem. Então gera uma lesão ali na cartilagem, vai amolecendo com o tempo. Então é muito típico eu falar assim, precisa treinar posterior, que é o posterior da coxa. Outra coisa que causa lesão, o uso de anabolizante gera lesões de tendão. Então aquele paciente que faz uso de anabolizante e tudo, claro, existe tratamento para você repor o déficit ali de testosterona e outros hormônios ali no corpo. Só que quem faz uso constante de anabolizante lesiona o tendão, porque o tendão fica mais rígido, mais duro. Então é muito comum, às vezes, o paciente tá lá fazendo na academia e isso rompe o tendão, principalmente do bíceps, que é o mais comum, até devido a um movimento errado que o paciente acaba fazendo. Então isso pode gerar lesão. Tendão de Aquiles é muito comum de romper também pelo uso de anabolizante, porque são os tendões mais fortes do nosso corpo e ele fica duro, enrijece mesmo, que nem um músculo. O que é o tendão? É o finalzinho do músculo. A gente não tem um músculo ligado direto no osso. Então sempre tem músculo, tendão, osso. Então o que rompe muito comum é na intersecção, ou seja, terminou o músculo, começa o tendão, rompe ali, porque ele fica duro. Então, nada de anabolizante e os homens têm que malhar a perna também, né, doutor? Perninha de frango, né? Aqui é muito difícil do homem gostar de malhar a perna. Igual a mulher não gosta de malhar braço, mas então tem que como que diz? Tem que dar uma equilibrada equilibrar. Mas a musculatura da perna, ela é mais, não que ela é mais difícil de desenvolver, mas ela é uma das maiores do nosso corpo, por isso que demora para desenvolver. Por isso que quando você treina a perna, você sai de lá mesmo bem lentificado, né? Porque
toda a circulação vai para a parte muscular. É verdade. Essa questão da dor da academia que você falou antes, fica 2, 3 dias e passa. Então, isso é uma dor, uma dor positiva? É uma dor positiva porque tem a liberação do ácido lático, né? Que é um inflamatório da parte muscular, e você tem a quebra da fibra muscular. Então, é muito comum o paciente, ele não vai doer no dia seguinte, ele vai doer 48, 72 horas após. Então, às vezes o paciente treinou, hoje eu tô bem, amanhã eu tô bem, 2 dias depois ele fala, meu Deus do céu, eu não consigo sentar no vaso, eu não consigo tomar um banho, escovar as costas. Aí o cara fala, mas o que eu fiz? É daquele treino de segunda-feira que vai doer quinta ou sexta-feira. Isso aí, tu começa a pensar que foi atropelado, né? É exatamente isso. O que não pode é que nem semana que vem... Você tá com aquela dor ainda lá daquele treino e assim vai indo. Aí liga um sinal de alerta, já aí que já começa, algo não tá bom, né? Exatamente. Mas ali doer 3, 4 dias não tem problema nenhum. Doutor, algumas dúvidas comuns que a gente sempre vê aí, especialmente na internet, sobre postura, por exemplo. Olhar o celular, né? Todo mundo tem um celular, eu olho o celular, tu não cuida se tu tá retinho, se tu tá assim, se tu tá... Isso aí prejudica a coluna? É muito comum a parte que a gente fala hoje em dia, né? Que é o movimento de você jogar a cabeça para frente, para olhar o celular. Então, a gente estica a cervical para olhar o celular. Então, é muito típico de pacientes virem com sobrecarga na região, principalmente escapular, que é essa região em cima aqui do trapézio, e no pescoço, na cervical, devido a esse uso incorreto de jogar mesmo a cabeça para frente. Que parece um ganso, né? A gente fala cabeça de ganso. Então, é bem típico de acontecer isso, tá? O que a gente orienta? Sempre tentar manter a postura. Eu sei que é difícil andar assim ou ficar paradinho mexendo, mas principalmente isso. E computador. Então é muito comum a pessoa estar sentada no computador e o computador está baixo ou está muito alto. Então sempre manter ele na altura ali do olhar, para até não ter esse problema ali. E a postura vai depender de cada um. Às vezes, tem aquela pessoa mais alta que tem que fazer um treino até para você fortalecer e alongar a postura, isso também é adequado. Ou uma escoliose, uma cifose, que são deformidades que dificultam ter uma postura correta. Entendi. Mas hoje em dia a gente consegue recuperar e estabilizar com RPG, com fisioterapia, pilates, que são exercícios excelentes para isso. Para dormir, qual a melhor posição para ser amigo da coluna? Normalmente eles orientam ou de barriga para cima, né? Ou decúbito lateral. Aí fica opcional de cada um. Ou à direita ou à esquerda. Quando você deita em decúbito lateral à esquerda, tá? Que é de ladinho para o lado esquerdo, você até facilita aumentando o retorno venoso. Então, é muito comum você ver aquela grávida que deita de ladinho muito por um lado só. Quando é para o lado esquerdo, aumenta o retorno venoso. Porque a gente tem uma veia, uma artéria ali que ela descomprime quando faz isso daí. Olha. E o coração relaxa. Então, o coração nosso deita ali. Quando você deita pro lado direito, ele fica meio que pendurado, que a gente fala. Entendi. Então, o decúbito lateral esquerdo, com uma semiflexão do joelho ali, com um travesseiro no meio, é o mais adequado. É o ideal. A deitar. Salto alto para mulherada, prejudica a coluna ou não, doutor? Na verdade, sim, o salto alto, isso é um mito ali que tem. Na verdade, sim, se você fizer um salto alto de 3 a 5 centímetros e ele tem uma continuidade do salto na frente... Uma base? Uma base, uma plataforma ali, não interfere, não vai te atrapalhar. Entendi. Porém, se é aquela mulher que gosta de 7, 9, sei lá quantos centímetros tem, 13, 15, e não tem nada na frente, é aquele realmente bem íngreme ali, isso vai com o tempo prejudicando não só a coluna, porque vai aumentar a parte ali da cifose na coluna, como também vai ter um problema tanto no pé, no tornozelo. Olha só. Porque quando você tem uma inclinação, você tira o peso do calcanhar e joga tudo para a ponta do pé. Então você vai ter uma dor que a gente fala que é a metatarsalgia. Então é muito comum a mulher falar assim, a ponta dos meus pés está doendo. É por causa do uso contínuo. Claro, se for num baile, numa festa, usar ali 4, 5 horas, 6 horas, não vai interferir. Mas se é aquela que gosta de usar todos os dias, isso vai atrapalhar. E até, às vezes, usa um salto tão alto que flexiona o joelho, para compensar o... Exatamente, porque você perde o equilíbrio, né? Então você tenta flexionar para gerar um equilíbrio ali na região. Que loucura. E facilita até para entorse de tornozelo. Com certeza. Isso daí pode até levar a fraturas. Então cuidado, mulherada. Cuidado. Gelo ou calor depois da contusão? Essa questão do gelo ou calor. Se for uma pancada ou um estiramento muscular, algo desse tipo, gelo.
Quando usamos o calor, se você teve ali depois de 4, 5 dias da pancada, formou acúmulo de sangue, que é aquele hematoma, e você precisa soltar isso daí, aí a gente parte para o calor. Artrose, utiliza calor. O gelo na artrose causa mais dor. Olha só, então importante. Por isso que no frio as senhorinhas falam, no mais. frio dói mais o meu joelho. É verdade. Então a gente utiliza o calor ali. Então esse mito é muito comum. Tive um trauma ali no futebol, tudo, gelo, faz 5, 6 dias de gelo ali, vai melhorar bem. Teve ali uma pancada, um acidente de moto, teve uma pancada, formou sangue que você precisa soltar aquela região, calor. Porque aí entra nessa parte. Entendi. Então é muito comum ter essas variações. E artrose, sempre quente. Calor. Exatamente. Por isso que a hidroginástica, que é um dos exercícios que eu mais passo para os pacientes, sempre a água é morninha ali, 30, 35 graus. Então facilita até o paciente mobilidade dele, soltar essa parte ali da artrose mesmo. Tá certo. Alongamento, doutor, antes ou depois do exercício? O alongamento, na verdade, assim, você pode fazer ele após o exercício, mas não de forma intensa. Antes, a gente fala muito hoje em dia de ativação muscular. Então, eu vou trabalhar a parte do ombro, que é uma das lesões muito comuns do manguito rotador, que é um tendãozinho que a gente penteia o cabelo e eu falo que limpa o bumbum. Então, serve para essas duas coisas aqui, ó. Então, esse é um dos mais que acaba lesionando. Então, hoje em dia, a gente fala ativar isso daí. Como é que faz? Vai lá na academia um pouquinho antes, faz alguns movimentos de abertura, de alongamento, tudo para você ativar essa musculatura. Então, a gente alonga menos no começo do treino. Só que no final, você pode alongar para você soltar, né? Porque às vezes você treinou, a musculatura vai estar mais contraída, você faz um alongamento leve. Porque se você alongar muito uma musculatura que está contraída, você vai romper ela, vai machucar. Também tem que ter cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, assim, o alongamento, eu prefiro fazer mais no final. E ativar a musculatura antes de qualquer exercício. Tá certo. Doutor, nessa tua caminhada aí, em tudo que você já viu aí, qual foi o caso mais difícil? Lembra de algum caso que você disse, meu Deus, agora eu tô com um pepinão aqui? Na verdade, a gente tem alguns ali, principalmente de pacientes que tiveram perda de membros em acidente. Nossa. Muito comum em acidente de moto. Então, na época da residência, a gente pegava bastante acidente de moto ali. Então, assim, são casos que no dia a dia a gente vai vendo que, qualquer momento ali, se você tiver alguma lesão, isso pode gerar uma perda do membro. Então, era muito comum de ter acidente, principalmente em grandes centros de amputação, pacientes com câncer que tiveram perda do membro também por consumo ali da parte óssea. Algumas lesões, que eu faço mais as cirurgias ali de joelho, tudo, e faço outras cirurgias. Mas quando eu faço essas cirurgias são mais eletivas, né? Certo. Então é aquele paciente que vem de casa, com toda a rotina. Tá com dor já há um tempo, né? Tá com dor já há um tempo. Então assim, a gente não acaba pegando, que a gente fala essas tragédias, né? Que são casos mais difíceis ali. Mas a gente faz algumas fraturas que ainda tem essas complicações ali. De perda de membro, uma fratura bem cominuta, tudo. Mas hoje em dia eu trabalho mais nessa área mais da eletiva, né? Então isso diminui o risco de pegar essas lesões mais complexas. Mas que também, né, doutor, para o paciente que tá lá com dor, sem ter mobilidade, também é muito difícil, né? Ele chega lá pensando, nossa, vai resolver agora o meu problema, né? Isso daí é uma questão que eu sempre trabalho com o paciente. Se você tem ali uma dor que já tá você carrega ela faz 20, 30 anos. Não vai ser uma cirurgia ou um tratamento de 2, 3 dias, 1 mês, que já vai resolver 100%, tá? Nunca eu falo assim, se algum médico ou qualquer profissional te oferecer 100% que aquilo vai dar certo, não fuja, né, dele, porque não acredite, porque não tem como. Mas a gente faz o melhor para devolver a qualidade de vida ali do paciente. Então, a gente, sim, é um trabalho que dura 2, 3, às vezes 4 meses até eu tratar uma dor por completa do paciente. Então, às vezes o paciente vai uma vez no consultório, faz o tratamento completo, dura em torno ali de 40, 60 dias essas intervenções na dor, porque é semanal as aplicações. Entendi. E aí depois a gente vai olhando, fala, daqui 120 dias eu quero ver você, porque é um tratamento gradativo e sempre associado, né? Então, eu passo suplemento, como cartilagens pela boca, a gente entra com a hidroterapia, a fisioterapia, o pilates.
Então, nunca é de forma isolada. E o paciente tem que acreditar. Ele também tem que ter o papel dele. Então, a gente fala que são 3 pontos. O médico, o paciente e o fisioterapeuta ali em volta também, que auxilia nessa parte do tratamento. Mas, de novo, né? As pessoas que às vezes ficam anos com aquela dor e não vão procurar um médico, né? É errado. Hoje já tem, né? Além da cirurgia, tem esse tipo de tratamento que você oferece lá no teu consultório também, que vai melhorar a qualidade de vida dele, né? Mesmo que um pouquinho, né? Sim, mesmo que um pouquinho. E, na verdade, assim, o tratamento, a gente tira a dor do paciente. Às vezes ele fala, mas quanto tempo vai durar? É o resto da vida? Às vezes tem paciente que a gente faz o tratamento, se é algo inicial, tratou, resolveu, ok, parou. Vai ter de novo? Pode acontecer de ter se tiver um trauma novo ou algo assim. Tem aqueles pacientes que a gente trata, ele vai fazer um exercício físico, uma recuperação muscular, que é para isso que serve, e 5 anos, 2 anos, 3 anos depois voltou até a dor ali. Então depende muito de cada caso e depende muito do trabalho do paciente. Porque às vezes o paciente, a gente faz o tratamento e ele fala, eu não fiz nada. E aí voltou a doer. Eu falo, olha, mas precisa porque é um conjunto de coisas ali. Então depende muito dessa parte também. Entendi. Ô, doutor, agora me lembrei de uma pergunta que o pessoal diz muito assim, vai chover, meu joelho dói quando faz cirurgia. Isso aí existe mesmo, doutor? Então, na verdade, assim, eu tenho os 2 joelhos operados, eu nunca senti isso. O teu não dá previsão do tempo, então. Mas tem pessoas que falam, principalmente quem tem parafuso, placa, né? Essas coisas de material que a gente usa. Haste, que é um ferrinho que a gente coloca dentro ali para fratura, fala assim, quando vai chover dói. Posso acreditar que sim, posso acreditar que não. Cientificamente então, não existe nada. Não tem nada comprovado que começou a doer. Tem pessoas que falam, eu tenho uma joanete no pé e vai chover e começa a doer a joanete. Nunca operou, entendeu? Então, assim, não é porque operou e tem algum parafuso, alguma coisa, que aquilo ali chama chuva ou algo assim. Entendi. Então, não é muito cientificamente comprovado. Tá certo. Doutor, quais as coisas boas da profissão? Coisas boas da profissão é esse retorno que a gente tem de poder ajudar as pessoas. Então, ver aquela pessoa, às vezes, chega senhorinhas lá com uso de bengalas ou com uma dor até para dormir, que, eu não consigo dormir à noite, tenho que levantar 5, 6 vezes. Então, aí, depois que você começa o tratamento, você vê que ela recuperou, que está conseguindo dormir. Então, é muito comum esse relato dos pacientes. E a satisfação de poder ajudar, de ver que... A gente fala que a ortopedia ele devolve a mobilidade para o paciente. Então, às vezes aquele paciente teve uma fratura que vai ficar com a perna torta, você consegue alinhar ela novamente. Então, toda essa parte de você devolver o paciente para uma atividade. Às vezes não 100%, que eu falo que a gente é que nem um clips. Se você abrir o clips, você vai até voltar ele para o mesmo lugar, mas ele vai funcionar. Mas nunca vai ser aquele original ali. Então, a gente tem essa satisfação de poder auxiliar e devolver a qualidade de vida para o paciente. E você recomendaria a sua profissão para os colegas que estão aí na medicina? Estão pensando o que eles vão fazer? A parte de ortopedia é muito boa nessa parte. Eu gosto bastante porque assim, você tem uma dinâmica de trabalhar o consultório, que é esse diálogo com o paciente, de saber explicar para ele, isso vai ficar bom, isso não vai ficar bom, se você fizer isso, fica bom, se você fizer aquilo, fica melhor, tá? Cada caso é um caso, então sempre deixar claro, porque às vezes a pessoa faz a medicina e trata todo mundo igual. Então assim, hoje a medicina, ela precisa muito dessa empatia com o paciente e de saber entender que nem todo mundo é igual e que nem toda doença é tratada igual naquela pessoa. Então, assim, recomendo para quem tem que ter paciência, tem que entender. Às vezes tem pessoas que me chamam fora de hora, eu respondo ali, então... eu acabo dando essa assessoria. As vidas pessoal e profissional se misturam, né, doutor? Exatamente. Então, assim, a gente acaba misturando. Claro, às vezes tem um ou outro que a gente acaba passando ali, porque às vezes, que nem a internet, aproximou muito. Com certeza. Então, se o paciente ele não tem o seu WhatsApp, ele te chama no Instagram hoje em dia. Te chama no Facebook, que é muito fácil o acesso. Certo. Mas a gente sempre dá ali às vezes o paciente pergunta umas coisas aleatórias, tipo, e nem é o meu paciente. Eu fui na academia e senti dor no joelho, o que eu faço? Então, assim, a gente acaba auxiliando. Mas é uma profissão que requer uma demanda de tempo, você vai ter que ter paciência e nem tudo é só financeiro. Então, às vezes a pessoa fala, você é médico porque eu vou ganhar bem e tudo.
Vai, mas você vai ter que acordar às 5 horas da manhã, vai ter que trabalhar no mínimo de 8 a 12 horas todo dia. Caramba. Isso se você fizer a parte de especialidade, né? Se você for um clínico geral, aí você vai trabalhar de plantão ou posto de saúde. Então, tem hoje uma linha muito grande ali. Mas depende muito do que cada um quer. Claro, é que nem qualquer profissão. Se você não trabalhar, Você não você vai não ganhar, receber, você não vai render. Conforme você trabalha, você vai ter o seu rendimento conforme E se você for pra fazer mais ou menos, também não adianta, né, doutor? Se for fazer, faz bem, né? Tem muitos... Na minha faculdade tinha muitos por hobby, né? O pai quer... Meu pai quer que eu seja médico. Aí também não funciona, né? Aí não funciona. Isso tinha bastante. Tá certo. Obrigado, doutor, pela sua participação, por nos ajudar com as dicas. Vamos trazer o doutor de volta para trazer mais dúvidas aí do pessoal. Obrigado por esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal e estamos à disposição. Tá certo. Pessoal, obrigado pela sua companhia. Na sexta-feira a gente volta. Até mais.